Apesar de reunião com Renato Feder, presidente Jair Bolsonaro ainda não define um nome para o comando do MEC. Luciana Verdolim. Olha, o encontro do presidente Jair Bolsonaro com um dos cotados para assumir o Ministério da Educação, o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, durou mais de uma hora aqui no Palácio do Planalto. O presidente, ele avaliou como muito positivo esse encontro, mas oficialmente ainda não fez nenhum tipo de convite. O que se comenta é que o presidente pediu propostas para a retomada das aulas. Dentro do governo, a informação é de que Jair Bolsonaro continua analisando outros nomes, mas Feder continua na frente. Ontem, depois do Ministério Público pedir que o Tribunal de Contas investigue a viagem de Weintraub, o ex-ministro da Educação, aos Estados Unidos, e qual teria sido o papel do Itamaraty nesse processo, o governo alterou a data de exoneração do sábado para sexta-feira da semana passada. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, foi irônico ao comentar a situação hoje do ex-ministro Weintraub. Não entendi, porque ele estava fugindo de alguém? Estranho, né? Vai ser a primeira vez na história que alguém diz que está exilado e tem o apoio do governo, né? Geralmente é ao contrário, as pessoas fogem porque estão sendo perseguidas por um governo. Então, acho que é uma coisa meio atabalhoada, né? Não faz muito sentido, né? Na sexta-feira da semana passada, o então ministro da Educação afirmou nas redes sociais que iria viajar o mais rapidamente possível, mas antes iria fazer uma transição com o novo ministro. No sábado, também pelas redes sociais, Weintraub afirmou que já tinha desembarcado nos Estados Unidos, cuja fronteira está fechada com o Brasil por conta da pandemia do coronavírus. O ex-ministro teria entrado naquele país com passaporte diplomático, o que facilitaria o processo de imigração. Diante da exoneração de Abraham Weintraub, o ministro Celso de Mello decidiu encaminhar à primeira instância o inquérito que apura acusações de racismo contra o ex-ministro. Como ele perdeu o chamado foro privilegiado, o processo não pode mais ficar no Supremo, não. Celso de Mello pede agora que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a decisão. De Brasília, Luciana Verdolim. Zé Maria, temos esse caso envolvendo o ex-ministro e a busca por um ministro da Educação. Dois pontos importantes. Olha, eu acho que é até bom para Weintraub sair do Supremo. Ser julgado por quem chamou de vagabundo e desejava a prisão deles não é uma situação confortável, não. O ex-ministro Weintraub pediu para esquecerem dele, mas fica muito difícil. Veja bem, quem ele cortou lá nas indicações do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, né? Agora o critica e faz uma tentativa ali de ironia fina sobre a fuga. O ex-ministro fugiu exatamente do Supremo Tribunal Federal e a possibilidade real de uma prisão. Agora ele está na planície, cai para a primeira instância. Com relação ao próximo, o presidente demonstrou uma preocupação especial, o Fundeb. O presidente tem razão, isso está sendo negociado no Congresso Nacional, uma verba somada de mais de 150 bilhões de reais, em que o governo entra ali com 15 bilhões. A ideia da professora Dorinha, que é a relatora do Fundeb, é de aumentar gradativamente, chegando a 20% até 2026. O Fundeb é que cuida ali do equipamento das escolas, da formação de professores, contratação de professores. Isto é muito importante, principalmente no ensino fundamental. Tiago, a situação no ensino do Brasil chegou a tal ponto de dificuldade, que os alunos não aprendem a ler. Quem aprende a ler, lê, mas como o papagaio não sabe o que leu, não entende, né? Então é preciso mesmo mudança, e mudança urgente. E principalmente modernização. As universidades públicas não apresentam propostas de modernização. É um ensino à distância com qualidade. Esse é o desafio. Constantino, ironia fina do presidente da Câmara, é isso, como diz o Zé Maria? Pois é, né? A questão que fica, Tiago, é por que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, detesta tanto o Weintraub. Alguns podem achar que é porque ele acha que os rumos do MEC eram terríveis e isso afetava muito a educação no Brasil e ele, como um grande altruísta e abnegado, está preocupado com as crianças. Outros, talvez mais céticos, ou quem alguns diriam cínicos, podem achar que tem a ver com o Weintraub ter mexido ali em alguns nomes
de que controlavam orçamentos bem fartos no setor, né? Veja, a ironia é boba, né? Porque a perseguição não existe só do governo. Na verdade, está muito claro já, em que pese todo o falatório sobre a ingerência do presidente na Polícia Federal e tudo mais, que quem manda nesse país e quem controla o aparato, o estamento burocrático, não é o presidente da República, e sim os ministros do Supremo. Então, no caso, o Weintraub estaria fugindo disso, né? Ele foi incluído num inquérito ilegal sobre fake news, que nada tem a ver com a história, porque uma reunião fechada foi tornada pública por uma decisão de um ministro do Supremo que dizia respeito ao inquérito ligado ao Moro, ou seja, desvio de finalidade ainda por cima. Não tem nada a ver, não tem nada legal nessa história, e o Weintraub está sendo perseguido. Então ele achou melhor ir embora. Sobre as conversas com o Renato Feder, é um nome muito técnico, é um empresário, entende que precisa de mais liberdade nesse setor, de mais ensino objetivo. Disse que a conversa foi técnica e ótima com o presidente. Alguns já estavam elogiando ele ali, porque não era da ala ideológica do governo, né? Mas ele chamou o presidente de estadista, acho que isso já vai fazer com que ele perca alguns pontos, e disse que o presidente está focado em transformar a educação brasileira numa coisa parecida com Singapura, Taiwan, Coreia, Japão. Isso aí vai ser terrível também para aqueles que são saudosistas do Paulo Freire, né, e miram no modelo excelente de educação cubana, que obviamente é um mito e uma grande ladainha, só existe doutrinação ideológica. Então a gente entende por que tem muita gente incomodada com a nova postura do governo federal em relação ao ensino público.